O exemplo de Abinadi é realmente poderoso. Mesmo sendo apenas um homem contra um poderoso rei e sua corte, sua coragem em testemunhar de sua fé teve um impacto profundo. É uma lembrança de como até mesmo as ações de um único indivíduo podem acender uma chama que inflama a fé e a coragem de muitos outros. A história de Abinadi também nos lembra que seguir Jesus Cristo muitas vezes requer coragem e firmeza, especialmente quando nossas convicções são desafiadas ou quando enfrentamos oposição. É encorajador ver como a fé de Abinadi não apenas o sustentou, mas também teve um impacto duradouro nas vidas daqueles que o ouviram, como alma. Estudar o testemunho de Abinadi pode, de fato, acender em nós essa mesma chama de testemunho e coragem. Nos desafios da vida cotidiana, podemos nos lembrar de sua história e encontrar inspiração para permanecer firmes em nossas próprias convicções e continuar seguindo Jesus Cristo, independentemente das circunstâncias que possam surgir. Noé e seu povo são retratados como governantes e cidadãos que se afastaram dos mandamentos de Deus. Noé, em particular, é descrito como um líder que não apenas abandonou os caminhos de seu pai, mas também se entregou a uma vida de indulgência e corrupção moral. Ele estabeleceu impostos pesados sobre seu povo para sustentar seu estilo de vida luxuoso e suas práticas iníquas, incluindo a indulgência em vinho e relações impróprias. O povo, por sua vez, foi descrito como sendo enganado pelas palavras enganosas e lisonjeiras de Noé e seus sacerdotes. Eles se tornaram cegos espiritualmente, endurecendo seus corações contra a palavra do Senhor e se entregando à idolatria e à iniquidade. Eles não apenas permitiram, mas também apoiaram as más ações de seu líder, o que os levou a uma queda espiritual e moral. Abinadi, ao compartilhar a mensagem de Deus com Noé e seu povo, enfrentou uma audiência hostil. Ele teve que confrontar não apenas a corrupção do rei Noé, mas também a mentalidade coletiva do povo, que estava cega para a verdade espiritual e endurecida contra a palavra do Senhor. Abinadi precisou de coragem porque estava desafiando o poder estabelecido e expondo as transgressões do líder e do povo, sabendo que isso poderia resultar em sua própria perseguição e até mesmo morte. Sua mensagem era uma chamada ao arrependimento e à mudança de coração, mas foi recebida com ira e hostilidade por parte daqueles que estavam imersos na iniquidade. Abinadi, conforme descrito no livro de Mórmon, é retratado como um profeta corajoso e destemido, cheio do poder e autoridade de Deus. Ele demonstrou uma firme determinação em cumprir os mandamentos do Senhor, mesmo diante da ameaça iminente de morte por parte do rei Noé. Sua coragem é evidente quando ele enfrenta aqueles que procuram prendê-lo, resistindo-lhes com confiança e declarando que Deus o protegerá até que ele cumpra sua missão. Abinadi não recua diante da ira e hostilidade do povo, mas continua a proclamar a verdade, mesmo sabendo que suas palavras os atingem profundamente em sua consciência. Além disso, Abinadi demonstra um profundo entendimento da natureza da salvação e da expiação. Ele ensina que a salvação não é alcançada apenas pela observância da lei, mas é possibilitada pela expiação de Jesus Cristo pelos pecados e iniquidades do povo. Abinadi compreendeu a importância da vinda do Messias e sua missão redentora, pregando sobre seu ministério na carne entre os homens e sua futura expiação e ressurreição. O testemunho corajoso de Abinadi nos ensina a permanecer firmes na verdade, mesmo diante da oposição e da adversidade. Sua confiança no poder e na proteção do Senhor, juntamente com seu entendimento profundo da expiação e do plano de salvação, inspira-nos a compartilhar nossa fé com coragem e convicção, independentemente das circunstâncias. Podemos aplicar o que aprendemos com Abinadi de várias maneiras em nossas vidas diárias. Assim como Abinadi, podemos buscar coragem para compartilhar nossas crenças e testemunho, mesmo quando enfrentamos oposição ou críticas. Isso pode envolver falar sobre nossas convicções religiosas, valores morais ou princípios éticos em situações pessoais, profissionais ou sociais. Abinadi,
demonstrou uma determinação inabalável em cumprir os mandamentos de Deus, independentemente das consequências. Podemos seguir seu exemplo procurando viver de acordo com nossas próprias crenças e valores, mesmo quando isso significa enfrentar desafios ou sacrifícios. Ele confiava na proteção de Deus enquanto cumpria sua missão. Da mesma forma, podemos confiar na orientação e na ajuda do Senhor em nossa própria jornada pessoal, buscando inspiração e força em momentos de dificuldade ou dúvida. Abinadi perseverou na proclamação da verdade, mesmo quando confrontado com oposição e hostilidade. Podemos nos esforçar para ser persistentes na busca pela verdade em nossas vidas, permanecendo firmes em nossas convicções e não cedendo ao medo ou à pressão externa. Os sacerdotes do rei Noé estavam familiarizados com a palavra de Deus e podiam citar passagens das Escrituras, mas sua vida não refletia os princípios do Evangelho do Salvador. Isso ocorreu porque eles não aplicaram seus corações para compreender verdadeiramente a palavra de Deus. Eles pareciam mais preocupados em manter sua posição de poder e desfrutar dos prazeres mundanos do que em viver de acordo com os mandamentos divinos. Aplicar o coração para compreender a palavra de Deus significa mais do que apenas conhecer intelectualmente as Escrituras. Envolve um compromisso pessoal e sincero de buscar entendimento espiritual e aplicar os princípios ensinados nas Escrituras em nossas vidas diárias. Isso requer humildade, sinceridade e disposição para deixar que a palavra de Deus influencie nossos pensamentos, sentimentos e ações. As palavras de Abinadi nos inspiram a fazer mudanças em nossa forma de aprender o Evangelho. Por exemplo, ai de vós por perverterdes os caminhos do Senhor. Essa declaração nos lembra da importância de viver de acordo com os princípios do Evangelho e não distorcê-los para atender aos nossos próprios interesses. Não haveis aplicado vosso coração para compreender, portanto, não haveis sido sábios. Essa frase nos desafia a buscar entendimento espiritual genuíno e a reconhecer que a sabedoria verdadeira vem ao aplicarmos nosso coração para compreender a palavra de Deus. Se guardardes os mandamentos de Deus, sereis salvos. Essa afirmação enfatiza a importância da obediência aos mandamentos como meio de alcançar a salvação, destacando a necessidade de viver uma vida de retidão e integridade. Essas palavras nos incentivam a buscar um entendimento mais profundo das verdades do Evangelho e a aplicá-las em nossa vida cotidiana, a fim de nos tornarmos verdadeiros discípulos de Jesus Cristo. Quando Abinadi diz que os mandamentos de Deus não estavam escritos nos corações dos sacerdotes do rei Noé, ele está fazendo uma observação profunda sobre a falta de comprometimento deles com os princípios do Senhor. Esta expressão sugere que, apesar de conhecerem os mandamentos, eles não internalizaram esses princípios em seus corações de uma forma que os orientasse em suas escolhas e ações diárias. Ter os mandamentos escritos no coração implica mais do que apenas conhecer as leis de Deus. Significa viver de acordo com elas de forma sincera e íntegra. Quando os mandamentos estão verdadeiramente escritos em nosso coração, eles influenciam nossos pensamentos, sentimentos e comportamentos, moldando nossa conduta e direcionando nossas escolhas. Portanto, a declaração de Abinadi indica que os sacerdotes do rei Noé conheciam os mandamentos de Deus, mas não os viviam verdadeiramente. Eles não demonstravam um compromisso real com os princípios do Pai Celestial em suas vidas, e isso se refletia em seu comportamento, que era marcado pela iniquidade e pela falta de integridade moral. Essa reflexão nos leva a considerar não apenas o conhecimento que temos dos mandamentos, mas também como vivemos de acordo com esses princípios em nossa vida cotidiana. Estamos verdadeiramente comprometidos em viver de acordo com os mandamentos do Senhor, permitindo que eles orientem nossas escolhas e ações? Ou eles permanecem apenas como conhecimento superficial em nossas mentes, sem impactar significativamente nossa conduta e nosso caráter? Essas são perguntas importantes para ponderarmos enquanto buscamos uma relação mais profunda e significativa com Deus e seus mandamentos.
Os capítulos 14 e 15 descrevem vividamente a missão e o sacrifício do Salvador, assim como o amor e a compaixão que ele tem por toda a humanidade. Aqui estão algumas palavras e frases que destacam esses aspectos. Ele é desprezado e rejeitado pelos homens, homem de dores e experimentado em padecimentos. Esta passagem retrata a humildade e a entrega do Salvador, que suportou o sofrimento e a rejeição por amor a nós. Certamente ele tomou sobre si nossas dores e carregou nossos pesares. Aqui, vemos a compaixão e a empatia de Cristo, que voluntariamente assumiu nossos fardos e sofrimentos para nos libertar. Mas foi ferido pelas nossas transgressões, moído pelas nossas iniquidades. Esta frase ressalta que o sofrimento do Salvador foi causado pelos nossos pecados, demonstrando sua disposição em pagar o preço por nossas transgressões. E ele fez a sua sepultura com o ímpio e com o rico na sua morte. Aqui é destacada a natureza injusta do julgamento e morte do Salvador, que foi tratado como um criminoso apesar de sua inocência. Ele verá a agonia de sua alma e ficará satisfeito. Essa frase revela o propósito e a magnitude do sacrifício expiatório de Cristo, mostrando que ele suportou tudo voluntariamente por amor a nós. Esses versículos nos ajudam a compreender melhor o sacrifício incomparável de Jesus Cristo e a profundidade de seu amor por nós. Eles nos inspiram a amá-lo e servi-lo com gratidão e devoção, reconhecendo o imenso sacrifício que ele fez para nossa redenção e salvação. Conhecer as verdades ensinadas por Abinadi sobre o Pai Celestial e Jesus Cristo é fundamental para nossa compreensão do plano de salvação e para fortalecer nossa fé no Senhor. Ao entender que Jesus Cristo é o Redentor designado pelo Pai Celestial, podemos compreender melhor o plano de salvação e o papel central de Cristo nesse plano. Isso nos ajuda a apreciar o amor e a misericórdia de Deus por nós, ao enviar seu Filho para nos redimir. Entender que ao aceitarmos a redenção de Cristo nos tornamos sua semente e herdeiros do reino de Deus, nos ajuda a compreender nossa identidade espiritual e nosso relacionamento com o Pai Celestial e seu Filho. Isso nos motiva a viver de acordo com os princípios do Evangelho e a buscar uma relação mais próxima com eles. O testemunho de Abinadi sobre o Pai Celestial e Jesus Cristo fortalece nossa fé, pois ele falou com poder e autoridade divina. Ao aceitarmos e internalizarmos esses ensinamentos, nossa fé é fortalecida e somos capacitados a enfrentar os desafios da vida com confiança no Senhor. Portanto, conhecer e compreender as verdades ensinadas por Abinadi nos capacita a desenvolver uma relação mais profunda com Deus e Jesus Cristo, fortalece nossa fé e nos ajuda a viver de acordo com os princípios do Evangelho. Que as palavras corajosas de Abinadi não sejam apenas um relato antigo, mas uma inspiração vibrante para nós hoje. Assim como Abinadi, podemos enfrentar nossos próprios desafios com coragem e convicção. Que nos comprometamos a viver de acordo com valores mais profundos e padrões mais elevados, a compartilhar nossas crenças com coragem e a buscar entendimento espiritual genuíno. Juntos, podemos nos tornar agentes de mudança, inspirando outros a viver com integridade e amor. Se gostou deste vídeo e deseja receber mais inspiração e reflexões como estas, não se esqueça de se inscrever no canal, deixar seu like e ativar o sininho das notificações para não perder nenhum conteúdo novo. Até o próximo vídeo.